Quer vender mais? Agora VAP! Olá, coaches! Tudo bem com vocês? Aqui é o Ernesto, nós estamos entrando em mais um módulo do nosso programa de coaching de vendas de alta performance, um programa que é baseado na metodologia VAP, Vendas de Alta Performance, criada por mim, uma metodologia que está aí na área comercial, editando, o ritmo comercial de tantas empresas, de tantos executivos, e para mim é uma honra estar com você, compartilhando esse meu aprendizado, também aprendendo com você, nas nossas sessões aí online, tá bom? Gosto sempre de lembrar que esses vídeos são materiais de apoio que eu gosto de fazer, gosto de desenvolver, gosto de disponibilizar para você, coach, porque sei que nem sempre a gente tem tempo disponível para estar interagindo ali no presencial, no online, comigo, ou quando fazemos isso, às vezes é depois de um percurso de tempo muito longo, em função de viagens, em função de compromissos dos meus coaches. Então, para que você não perca o passo, é que eu gravei essa série de vídeos que tratam dos 6 módulos do nosso programa de coaching de vendas de alta performance, tá bom? Esse é o terceiro módulo e esses módulos eles existem justamente para que você tenha essa oportunidade a mais de aprendizado. Eles não substituem as sessões online, obviamente. Eu quero estar com você, eu quero interagir com você, você precisa interagir comigo, Precisamos compartilhar momentos, desafios, dúvidas, ansiedades, conquistas, mas eles facilitam muito, esses vídeos facilitam muito porque são um recurso a mais que você tem para o seu aprendizado, um recurso a mais que você tem para garantir que nada vai sair do trilho, tá bom? Então, depois de termos passado pelo módulo 1 de autoconhecimento, o módulo 2 de ferramentas, chegamos agora ao módulo 3 que vai tratar de plano estratégico, plano de médio e longo prazo, tá? E ele é importantíssimo porque nos dá uma noção, ele está alinhado normalmente com aquela visão que nós temos, falamos sobre isso no módulo das ferramentas, ele está alinhado também com a busca de recursos, que nem sempre estão disponíveis de imediato, ele está alinhado com fatores que fogem às vezes um pouco do controle do coach, no ambiente corporativo, no ambiente familiar. Então nós temos um plano de longo prazo, é importantíssimo. Eu costumo dizer como coach, como consultor, como especialista, que o plano ele não existe como garantia de que nada vai dar errado, de que tudo vai dar certo. Não é isso. O plano existe para que você tenha recursos, para que você tenha meios para saber onde você está e corrigir a rota sempre que for necessário, tá bom? Toda grande mudança na nossa vida começa com uma mudança de rota. Se você está num determinado ponto hoje e quer chegar naquele outro ponto, o primeiro passo que você, na maioria das vezes, precisa dar é corrigir a rota. E isso você faz da noite para o dia. Obviamente, você estava indo naquela direção e seu plano de médio e longo prazo, seu plano estratégico está apontando nesta direção, então a primeira coisa que você vai fazer é corrigir a direção. Isso você pode fazer rápido. Depois sim vem o trabalho de você construir essa trajetória, esse passo a passo para chegar naqueles objetivos maiores, naquilo que você tem como sua visão, realizar a você como ser humano, como executivo, como profissional, alcançando os seus propósitos, tá bom? Então vamos ter isso muito bem claro porque vai facilitar muito para você valorizar a figura do plano estratégico. Muitos coaches minimizam isso, acham que basta às vezes você ter a leitura do que você é, onde você quer chegar e começar a agir. Mas é importante o plano estratégico porque vocês vão ver agora na nossa interação, a elaboração de um plano ele passa também pelo que a gente chama de recursos. Não é somente tempo, não é dinheiro que eu estou falando. Recursos, às vezes, até de desenvolvimento pessoal. Você pode ser ainda uma pessoa que, para alcançar os objetivos que você tem como líder, você precise se desenvolver melhor como ser humano, como pessoa, não é isso? Para ter, a gente precisa primeiro ser, como já dizia Jim Rohn. Então, se você não é, você não pode querer ter, tá bom? Embora muitas pessoas queiram primeiro ter, para quem sabe um dia ser. Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o nosso plano estratégico. O que vem a ser então o plano estratégico? O plano estratégico
traduzindo, é normalmente um plano de médio e longo prazo. Então nós estamos falando na maioria das vezes em 3, 5, talvez 10 anos, a depender da sua idade, a depender do quanto que você ainda quer avançar nesta área que motivou você ao seu programa de coaching de vendas de alta performance, tá? Então nós estamos falando em ações que vão levar alguns anos, um plano que vai levar alguns anos. Ele é importante porque a partir dele, né, e dessa consciência de quem eu sou e dos recursos que eu vou precisar trazer, né, para mim, ele é importante por isso, porque ele vai me permitir, né, ter essa noção de se eu estou ou não avançando e com que velocidade eu preciso avançar, tá, dentro desse período que está dentro do meu plano. Então, nós estamos falando em períodos de 3, 5 até 10 anos, normalmente, para a consecução, para o atingimento, para o alcance de determinados objetivos, ok? Quanto tempo você tem em relação a esse plano que você está imaginando? Aí vem uma questão importante. Talvez por questões de idade, talvez porque você tem um outro aspecto no seu planejamento, que é ter filhos. Talvez você não tenha o tempo que seria o ideal para toda essa transformação, por exemplo, na sua carreira. Você hoje é uma iniciante, talvez é uma promotora de vendas, é uma profissional, né, do sexo feminino que está num determinado degrau e você quer alcançar o outro que vai te dar a tão sonhada independência financeira, mas existe um outro aspecto aí em paralelo com isso na roda da sua vida, que é a questão família. Você quer ter filhos e aí você talvez tenha que ajustar esse seu plano dito de médio e longo prazo para encaixar nesse evento que é a natalidade, né? Você poder ter filhos, tá bom? Quais os gargalos que você tem? Quais os momentos em que você vai ter aí restrições? Então, talvez você precise, para avançar nesse plano de médio e longo prazo, fazer um MBA, ou concluir seus estudos de maneira geral, ou precise tirar uma carta de motorista, ou precise fazer uma especialização na sua área de atuação, e talvez você tenha um gargalo de tempo, talvez você tenha um gargalo financeiro, talvez você tenha um gargalo na questão familiar, porque você tem filhos, tem seu cônjuge, então precisa lidar com tudo isso. Então esses gargalos, melhor dizendo, melhor traduzidos, são aqueles momentos no nosso plano em que os recursos se escasseiam de tal maneira que eles passam a ser, aquele momento passa a ser talvez o determinante da velocidade com que você vai avançar. Então, se você talvez não conseguir corrigir este gargalo aqui, com outros recursos, com outros aspectos, né, do plano, também estarão no plano, você talvez não consiga avançar, por exemplo, no salário, no rendimento que você espera ter na sua carreira para atingir todos aqueles objetivos que você tem em vista. Então, se eu tenho um conjunto de recursos que vão caminhar lado a lado, por exemplo, meu ensino, meu aprendizado, por exemplo, a evolução na minha empresa, na minha carreira ou no faturamento do meu negócio, por exemplo, casar, né, ter minha casa, meu carro, uma família, se todos esses recursos, todas essas áreas, né, esses determinantes do meu plano, todos esses vetores do meu plano, tivessem todos eles a mesma abundância, né, as mesmas facilidades, tudo fluiria de igual para igual. Eu poderia alcançá-los todos ao mesmo tempo de uma vez. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. O avanço num recurso pode determinar gargalos no outro, certo? Eu posso crescer na atividade dentro da empresa, ter uma melhoria de rendimento satisfatória, mas isso comprometer meus estudos, o meu relacionamento familiar. Então, gargalos, aí neste caso nós estamos nos referindo a isso. Quando a gente elabora um plano de médio e longo prazo, eu preciso ter uma leitura bem precisa, eu preciso discutir muito isso com o meu coach. Quais os impactos que outras áreas da minha vida terão para que eu possa... qual o impacto que eu terei, que essa decisão terá em outras áreas da minha vida, para que eu possa realmente fazer as coisas fluírem a contento, para que eu possa me manter feliz, né, que é um daqueles 6 passos lá, daqueles 6 fundamentos que eu falei, do autoconhecimento, né, do todo esse processo de autoconhecimento, de crescimento como ser humano, como profissional e tal. Então, se os recursos, todos eles, estivessem abundantes e não houvesse conflitos, tudo fluiria na mesma velocidade. Mas, na maioria das vezes, haverá aí
decisões a serem tomadas. Então eu precisarei analisar com o meu coach, se possível com antecedência, o que eu ganho e o que eu perco. O que eu ganho e o que eu perco. Se eu não fizer isso, eu correrei o risco de cair num daqueles riscos que a gente sempre traz à tona, que é o da procrastinação. Você vai começar a adiar decisões, vai começar a barrigar algumas decisões porque você não se sente ainda suficientemente seguro, suficientemente motivado a fazer aquela transformação, a tomar aquela decisão, porque parece que há aí um desconforto, parece que há aí alguma coisa dificultando essa sua decisão, e isso pode acontecer de fato se você não tiver consciência do que ganha e do que perde. É preciso, para que você avance nessas áreas do seu plano, ter essa dimensão, ganhos e perdas bem definida e, obviamente, mais ganhos do que perdas. Senão, aquele item do plano precisa ser ajustado, diminuído ou até excluído para que não comprometa os principais aspectos do seu plano, tá bom? Lembrando que um plano pode contemplar todas aquelas áreas da roda da vida. Obviamente, você não vai fazer isso tudo de uma vez. Tem ali um pouco mais que uma dezena delas, ficaria impraticável você tocar tudo isso junto, Com licença. Então é muito melhor, desculpe, você pensar em priorizar algumas áreas, traçar um plano para essas áreas iniciais, avançar nelas e quem sabe ir adicionando outras tantas à medida que algumas forem sendo alcançadas, forem sendo atingidas, tá bom? Então considerar os gargalos é importante. Agora, além dos gargalos, existe também outro aspecto que é o que vem depois. A passada de bastão. Talvez algumas metas de médio e longo prazo só possam ser iniciadas depois que você concluir outras que vieram antes. Isso pode ser, por exemplo, na sua capacitação profissional, na sua aspiração de carreira, talvez você precise. O plano de carreira da sua empresa determina que você precise passar por alguns programas de capacitação antes de almejar aquela promoção, aquele diferencial no seu ganho. Isso é muito comum e existem outras tantas situações como essa, é passada de bastão. Então, você precisa encaixar essas passadas no prazo que o seu plano sinaliza. Se você está falando um plano de 10 anos e você vai passar aí por 2 ou 3 passadas de bastão, 2 ou 3 eventos que são seguintes um ao outro, que não são em paralelo, não são concomitantes, eles são sequenciais, então esses eventos, essa evolução precisa acontecer dentro desses 10 anos. E aí encaixa, será que dá para fazer ou não? É melhor rever, é melhor ajustar. Por isso que é tão importante, tá vendo o quanto que é importante a gente ter essa leitura de médio e longo prazo? Quando a gente começa a fazer o plano estratégico, a gente começa a perceber que, poxa, algumas coisas está forçando demais, eu vou perder aquele bem-estar, aquela paz de espírito, não vou ter tempo livre, tempo para não fazer nada, tempo para o ócio, tempo para os meus filhos, tempo para o meu lazer. E será que vale a pena? Será que eu vou comprometer tanto, talvez, determinadas áreas da minha roda da vida que não vale a pena? Talvez fique melhor eu deixar esse avanço neste item do meu plano para o plano seguinte, para a sequência do meu plano estratégico, tá bom? Você não precisa elaborar um único plano, você pode elaborar vários planos, tá bom? Você pode, com a mudança, à medida que você evolui, você pode querer novos recursos, avançar em novas áreas da vida, vai fazer sentido um novo plano, tá bom? Bom, então agora, a partir do momento que eu sei aonde eu quero crescer, que eu conheço os gargalos, conheço as atividades que não são paralelas, eu aí posso mentalizar ou até elaborar, com a ajuda do meu coach, um cronograma. É muito importante você adicionar aí o ingrediente no seu bolo aí, tempo, tá? Ter essa leitura mais precisa de um cronograma, onde você tem lá semanas, onde você tem lá meses, onde você tem, na pior das hipóteses, anos. Eu digo pior das hipóteses porque quanto mais detalhado, melhor. Então, se possível, semanalmente, tá? Então, você tem um plano você tem modelos para esse planejamento no material da academia, tá? Você pode recorrer a isso aqui no nosso programa de coach, pode solicitar para mim na nossa sessão online, mas você vai ter um cronograma em que você vai, em bases semanais, acompanhar, planejar e acompanhar a evolução do desenvolvimento desses recursos. Mas é fundamental você ter o seu cronograma.
Outro aspecto importante do plano de médio e longo prazo, você precisa ter aquelas metas SMART. Lembra que a gente falou sobre o conceito SMART no módulo seguinte? Tudo que você colocou ali no seu plano precisa ser específico, o mais específico possível, né? Precisa estar o mais detalhado possível. Tá? Eu preciso que isso seja algo mensurável, então eu preciso traduzir isso em algum indicador, precisa ser algo que eu possa atingir dentro desse plano, ou se vai extrapolar esse plano, pode acontecer. Por exemplo, você pretende ter 4 filhos, 2 dos quais, nesse plano inicial, tudo bem, a sequência não compromete, então, tá? Mas de qualquer maneira é algo atingível, algo mensurável, algo que faz sentido, não está ali aleatoriamente. Algo relevante, dentro ainda do conceito SMART, né, o nosso R, relevante, e dentro de um tempo, dentro de um prazo que eu estou estabelecendo. Então, todos os itens do meu plano, né, todos os vetores do meu plano, todos os itens que vão compor o meu plano de médio e longo prazo, meu plano estratégico, precisam, então, dentro desse meu cronograma, respeitarem esse conceito SMART, tá? E para encerrar, dentro ainda do meu plano de médio e longo prazo, é natural, tem recursos que eu não tenho, que não estão disponíveis. Eu vou precisar incorporá-los. Por exemplo, capacitação, por exemplo, o imóvel, por exemplo, o cônjuge, que ainda não existe, é só um sonho, um plano, os filhos, por exemplo, um título, né, um diploma. Então, esses recursos que serão incorporados ao longo do tempo, darão um impulso, né? Vão impulsionar, vão fazer talvez até a velocidade das coisas aumentar, mas eles também irão se diluir, eles irão competir, eles poderão gerar gargalos em relação aos itens que já estavam lá no meu plano. Então, em que momento do meu plano de médio e longo prazo eu vou incorporar um veículo, um novo título, um novo curso que eu vou concluir, né? Minha casa própria, a mudança de emprego. Então, esses novos recursos que entrarão ao longo desse meu plano, eles vão mexer com esse balanço dos itens que já estavam lá. Então, eu não posso simplesmente ir incorporando. Eles terão algum custo, né? Eles representarão algum investimento da minha parte, né? Eles não vão cair do céu. Tá? Eles vão somar, vão me ajudar a alavancar, a impulsionar, né, minha carreira, o desenvolvimento dos meus negócios, a mim mesmo, né, como ser humano, mas eu vou ter que lidar com isso, porque isso de alguma forma vai impactar o que já existia antes. Por exemplo, eu estou imaginando aqui a minha graduação, né, eu alcancei essa minha graduação e a partir deste momento eu terei uma aspiração, né, eu poderei dar um novo passo, né, na minha carreira lá, mas dentro de um ambiente competitivo, como da área comercial, como da empresa em que eu atuo, isso pode significar abrir mão de alguns convívios, perder alguns convívios, o contato com alguns colegas. Poderá também significar uma mudança de filial. Eu talvez, por conta dessa aspiração, né, que agora é possível porque eu incorporei esse recurso, eu talvez tenha que mudar de cidade, talvez tenha que investir no novo imóvel, talvez eu tenha que alterar outros aspectos da minha rotina, não vou poder mais fazer a yoga que eu fazia, a escola do meu filho não vai ser tão próximo, né? vai impactar aí num deslocamento, numa escassez aí de horários livres. Então, os recursos que vão ser incorporados e que eu ainda não tenho, eles são bons no sentido de que provavelmente estão impulsionando você, mas pode existir aí um trade-off, pode existir aí uma troca, uma perda por conta dessas novidades que estão entrando no meu plano, tá bom? Então tudo isso, todos esses aspectos precisam ser considerados no plano de médio e longo prazo, tá bom? Eu espero que isso tenha estimulado você a fazer planos, eu não quero que isso desestimule você. Parece às vezes que é uma coisa complexa, é uma coisa que, né, é muita coisa para pensar, é melhor deixar, né, a vida nos levar, mas não é bem assim. Nada como você ter um bom plano de onde você quer chegar, do que você quer ser, para te dar esse discernimento, essa consciência a cada dia da sua vida, a cada semana da sua vida, se você avançou ou não. E se não avançou, já tomar medidas corretivas rápidas antes que o problema cresça e você acabe realmente, né, deixando a vida lhe levar, tá bom? Ok, então encerramos aqui nosso terceiro módulo. O módulo seguinte é o módulo que vai tratar de mindset, modelo mental. Então imagina, se essas coisas parecem fáceis,
parecem difíceis, parecem necessitar de muitos recursos alheios a você próprio, até que ponto a nossa mente, até que ponto o nosso modelo mental pode facilitar ainda mais tudo isso, ou não? Se tudo isso, antes de falarmos do modelo mental, já parecia algo extenuante, estressante, estafante, difícil para você, imagine se eu disser para você que o que você pensa, a maneira como você pensa, a maneira como você interpreta o mundo, poderia, né, estar dificultando tudo isso ainda mais, né? Então esse é o desafio que todos nós temos pela frente, o nosso modelo mental, mas eu posso lhe garantir, sinta-se estimulado aí para o próximo vídeo, para o próximo módulo, para nossas próximas sessões, né, de coaching que vão tratar do mindset, porque você pode e deve ajustar seu mindset para torná-lo um mindset campeão, um mindset vencedor. Existem modelos de mindset que facilitam nossa caminhada, nossa trajetória em vendas, e é sobre isso que o nosso próximo vídeo, as nossas próximas sessões vão tratar, tá bom? Eu vejo você no nosso próximo módulo. Um grande abraço, sucesso na sua vida, na sua carreira como empreendedor, como executivo na área comercial. Um grande abraço.